não termina antes do retorno do governador. Preciso falar ainda também sobre as divergências internas do PDT. Isso tem dado mais boato na imprensa e mais comentários e mais notas na imprensa do que eu imaginei que seria possível, né? Mas, como eu sou novato nisso, essas brigas por espaços de poder, na verdade, acabam assumindo dimensões que a gente desconhece. Eu, pessoalmente, desconheço plenamente, né? Até por opção de desconhecer. Essas brigas, esses cotovelaços de disputa de espaços no poder. Registrar, e creio que o tempo é insuficiente para mim fazer essa fala, que sou comunista da corrente comunista Luiz Carlos Prestes. E isso não é de hoje. Que em 2006, antes de ser candidato a deputado pela primeira vez, fomos conversar com o presidente estadual do PDT, Dr. Manuel Dias, e fizemos ali um acordo político. E temos buscado ser fiéis a esse acordo. Da nossa parte, defendendo as bandeiras que sempre nos propusemos a defender, e da parte do PDT, respeitando isso, né? Respeitando isso, e inclusive naquilo que o partido pudesse achar importante, servindo como instrumento de fortalecimento do partido também. O debate nesse parlamento, as defesas do parlamentar. Mas como em política não tem espaço vazio, como em política não tem neutralidade, menos ainda neutralidade, se não tem espaço vazio, neutralidade menos ainda. Evidentemente que os posicionamentos em determinadas circunstâncias foram se chocando. Quero registrar que tenho sido fiel ao acordo político de 2006, e a bem da verdade, para ser justo, o presidente estadual do PDT, Manuel Dias, que é também o secretário nacional, nesta relação tem sido fiel, tem sido leal ao acordo político que fizemos. E as divergências são de natureza política, programática, de tática política. E as divergências, já que não tem neutralidade e muito menos espaço vazio, né? Ou vice-versa, as divergências passaram a ocorrer já desde o começo. Lá no começo de 2007, no começo do primeiro mandato, as divergências participaram ou não do governo Luiz Henrique da Silveira. Nós tínhamos apoiado o Luiz Henrique na reeleição, em 2006. E eu, inclusive, defendi isso. Mas tinha posição diferente com relação a participar do governo, com secretarias, etc. E me abstive desse debate e dessa participação. As relações com o governo, com o segundo mandato do governo Luiz Henrique, ficaram muito ruins por parte dos praças da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro. E o PDT continuou participando do governo na secretaria. E essa participação continuou nos momentos mais agudos de crise da relação nossa com o governo do Estado. Mas o PDT ficou no governo Luiz Henrique até março de 2010. E curiosamente, deputado Sareta, em abril de 2010, no mês seguinte, o PDT estava aliando-se à oposição ao próprio Luiz Henrique, que foi a candidatura da deputada, então deputada federal, Ângela Albino. Mais uma vez eu discordei. Se discordei de participar do governo Luiz Henrique, discordei da aliança, né, com Ângela Min. Inclusive nessa situação, sendo fiel aos princípios programáticos, ideológicos, nada contra nenhuma pessoa, mas sendo fiel aos princípios programáticos, ideológicos e à defesa da categoria da qual faço parte, e do serviço público em geral. Eu, inclusive, pensei em não ser candidato a deputado à reeleição e cheguei a pronunciar isso. Me coloquei como pré-candidato a governador. A direção estadual do partido, para usar a palavra adequada politicamente, mais correta, boicotou a candidatura própria a governo do Estado. Não era um blefe. Eu seria mesmo, teria sido candidato a governador, para apresentar essa alternativa, né? Em oposição à aliança com Ângela Min.
né? E a saída que o partido deu foi muito ruim, porque a convenção nem votou isso. Eu queria ser derrotado na convenção, pedi para ser derrotado, não fui derrotado. Será assim, olha, se o PDT não sair de vice, nem da Ângela Amin e nem da Ideli Salvati, daí o deputado Soares pode ser candidato. Isso é humilhante. A terceira alternativa, se ninguém nos quiser, daí pode ser tu. Mais ou menos isso que a convenção deliberou, e evidentemente que eu fui embora e não voltei mais, né, para as reuniões, para os espaços de debate, né, que houveram. Pediria já 30 segundos ou 1 minuto, porque eu não cheguei na questão atual ainda. 1 minuto, senhor deputado. Agradeço, deputado presidente. Então essas divergências têm vindo, política não tem como ser diferente. Se formalmente respeitamos o acordo de 2006, né, formalmente tanto eu respeito, e a nossa força política respeita, quanto o presidente estadual Manuel Dino respeita. Mas na política as divergências são evidentes. E aí se chega a este mês de novembro de 2012, e o ministro do Trabalho, Brizola Neto, que entrou em substituição a Carlos Lupe, resolve, porque a autoridade, a competência e a decisão político-administrativa é dele, ministro Brizola Neto, trocar o superintendente do Trabalho em Santa Catarina. O principal cargo do Ministério do Trabalho de Santa Catarina. E numa audiência no Ministério me pergunta sobre a possibilidade do cidadão, do doutor Gilvan Nardelli, assumir esse cargo. E eu digo que é um rapaz competente. Até porque trabalha comigo, confio nele. Aliás, me deixa com a perna meio quebrada a saída dele. E esse é o fato, e a autoridade é do ministro, e a gente... 30 segundos, senhor. Então, agradeço a sua generosidade e a compreensão dos demais deputados. Então, a autoridade é do ministro, ele decidiu, me perguntou e eu confirmei. O doutor Gilvan Nardelli tem competência técnico-administrativa suficiente para exercer esse mandato. Não sou inimigo do PDT, pelo contrário, o ministro Brizola Neto é do PDT e foi ele quem decidiu. Esta é a versão, esse é o fato e esta é a realidade. Inscrito para falar o eminente deputado Maurício Skudlark, qual concedo espaço e tempo por até 10 minutos.